Na tarde do dia 5 de junho, o programa Terceira Idade na Unisc, em parceria com a Unimed, realizou a primeira edição do ciclo de palestras de 2014. O tema do encontro foi a Árvore da Vida e mostrou aos participantes a importância das relações familiares, principalmente com os nossos antepassados. Cores, formas e criatividade deram origem à árvore da vida de cada um dos participantes. Nela, o tronco representa os pais, as raízes, os antepassados e os frutos, os filhos. No topo está Deus, como símbolo do universo. Uma oportunidade para relembrar e fortalecer os laços familiares. É muito importante esses laços familiares, né? Procurar reencontrar alguns membros da família que às vezes ficam longe, né? Essa reaproximação, fotografias, documentos, né? Histórias da infância que reaproximam coisas que eram tão boas quando nós éramos crianças e que hoje acaba se perdendo, né? Trazer essas boas lembranças que vão reconstruindo as características daquela família, porque quando tu tem isso bem situado, tu vai estar tranquilo com essas relações. Na atividade, passado e presente se cruzam no resgate da união familiar. Este é o sentimento que os participantes vão levar como forma de manter ou recomeçar boas relações. Eu tive uma família que sempre deu apoio, né? Então a gente retribui. Mas sempre tem, às vezes, aqueles probleminhas que dá na família. Mas quanto a gente vai mais aprendendo, e por isso é bom vir essas palestras e outras, a gente vai, então, mudando o nosso modo de pensar. E sempre existe aquele recomeçar, aquele perdão e aquele realinhamento. E aí tudo funciona. Hoje, assim, eu vejo que a minha árvore está bem forte, está boa, maravilhosa mesmo, porque eu aprendi com a minha família, com os pais, ter esse respeito aos nossos antepassados, sabe? Ter bastante gratidão por eles. E tive a felicidade de conviver com os meus avós, minha avó. Então tenho bastante lembranças boas delas, de coisas gostosas que elas faziam, né? E é realmente maravilhoso ter esse contato, essa reverência e aprender com eles muitas coisas. Isso é a coisa mais importante na velhice, quando a gente tem um bom relacionamento com a família. E às vezes não é nada fácil. E os jovens às vezes não aceitam, são revoltados, mas a gente tem que ter muita paciência, muita calma para lidar com eles. Aí a gente chega lá. Na reportagem que você vai ver a seguir, vamos mostrar a histórica disputa de terras entre quilombolas e produtores rurais. A equipe de reportagem da UPF-TV visitou a comunidade quilombola da Mormaça, na região norte do estado. A matéria faz parte da série produzida pela Rede Prosa. Os quilombos surgiram durante o período pré-colonial. Foram construídos por escravos refugiados das terras dos antigos senhores. A lógica do quilombo funciona diferentemente da nossa lógica comercial que nós temos com a terra. Não há uma lógica de comércio de uso dessa terra. O uso da terra quilombola tem sentido de pertencimento. Tem um significado enquanto dimensão coletiva para esses grupos, não enquanto uma dimensão individual de cada um enquanto proprietário daquele espaço, daquele lote. Ele tem sentido enquanto terra de um grupo que consegue se manifestar e consegue, muito mais do que se manifestar, também manter como espaço de resistência. As comunidades quilombolas, como conhecemos hoje, estão bem mais estruturadas e organizadas. No entanto, não deixaram de abrigar famílias remanescentes dos antigos moradores. Nossa equipe foi até o município de Sertão, no norte gaúcho, para conhecer a comunidade quilombola de Mormaça, que leva este nome devido a uma moradora que atuava como curandeira e parteira na região. O local tem mais de 150 anos, terras que ficaram como herança recebida dos antigos patrões. É uma área que, primeiramente, em torno de 1.300 hectares, originalmente, que era da comunidade, ou melhor, que era da Mormaça, né, que era remanescente de Quilombo, descendentes dos escravos, que tinham por direito essa terra e que, ao longo do tempo, foi se perdendo, né? Perda que levou os descendentes ao descontentamento. Desde 2000, as famílias quilombolas pedem a devolução das terras, já que hoje a área do quilombo tem 7 hectares, onde moram 25 famílias. Não é suficiente, nós temos, bem dizer, apertado aqui. Nós
Tem muitas vezes ter que sair fora para ir trabalhar para pegar mais sustento, porque só daqui nós não conseguimos retirar todo o sustento. O alvo central destas discussões nos últimos anos consiste em fazer com que o Estado reconheça ou amplie as terras dos quilombos, do ponto de vista constitucional, isto é assegurado. O Estado reconheceu o direito, a possibilidade de reconhecimento aos direitos dos quilombos através de um artigo na Constituição que está nas disposições transitórias, que é o artigo 68. O artigo 68, para ser aplicado, ele tem 2 requisitos básicos, para que haja esse reconhecimento. Primeiro, que aquelas áreas ocupadas estejam hoje ocupadas por eles, ou seja, os quilombos têm que estar na ocupação direta do imóvel. O segundo requisito que caracterizaria, seria exatamente a parte histórica, que aquela terra seja remanescente de comunidades dos quilombos. O reconhecimento é feito por meio de um estudo técnico e de um mapa antropológico. Para os quilombolas, as terras foram perdidas ao longo do tempo de uma forma injusta. Desde 99 que começou esse processo, ainda do governo Fernando Henrique Cardoso, então há de se ressaltar que isso não é de um governo de esquerda ou de direita, esse é um processo natural, uma reivindicação da Fundação Cultural Palmares, dos movimentos negros do Estado, um reconhecimento, de uma legitimidade de uma comunidade que tem direito à sua terra. Mas a quem pertence as terras hoje? Nossa equipe também conversou com os produtores rurais, que, para tentar resolver o problema, organizaram uma associação com mais de 30 famílias, que correm o risco de perder as terras. A gente resolveu se organizar porque já com os estudos deles estavam avançados, os processos administrativos deles já estavam andando, a gente se reuniu, vamos tentar defender a nossa parte, porque nossas áreas a gente não tirou de ninguém, essas áreas foi trabalhada, foi dos nossos pais, e nós também trabalhamos para comprar, e as nossas áreas com escritura de 100 anos, E eu acho que a gente tem que pelo menos lutar e defender o que é nosso, A grande maioria está com as propriedades no nome da família há mais de 80 anos. Um dos exemplos é o Roberto. Se é para a gente sair daqui em outro lugar, é complicado porque a gente plantou árvore, fez casa, fez um monte de coisas em cima dessa área, Então, eu não sei se eu teria capacidade de sair daqui e começar numa área que não tinha nada em cima e começar a construir tudo de novo em cima, Não tanto pelas benfeitorias, pelo valor, mas pelo sentimento que a gente sente de deixar, onde a gente construiu nossos antepassados, meus pais, nos deixaram isso aqui pra gente continuar tocando, A gente tem uma história em cima dessa área, Que a maioria aqui é tudo pequena agricultura, pequena propriedade de 20, 25 hectares. Nós, na nossa área aqui, nós temos 25 hectares e tem 4 famílias. Tem eu, minha mãe, minha família, minha mãe e meus 2 irmãos ali que são casados, que têm casa ali em 25 hectares. A situação ainda não foi definida. Enquanto isso, as expectativas aumentam. De um lado, os quilombolas. De outro, os agricultores. Em uma história que já dura quase 15 anos e que não tem certo nem errado, fica uma pergunta: como a justiça vai resolver uma falha deixada pela União no passado? E a seguir, saiba mais sobre a fruticultura, alternativa de renda para os produtores rurais. Nós já voltamos.